Olá, comunidade da TV Fórum, eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? Pois é, e hoje a gente entrevista Marcelo Freixo, deputado federal do PSOL, do PSOL não, do PSB. Você acostumou tanto com o PSOL, né, Dri? Volta. Que agora está no PSB do Rio de Janeiro e é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Aliás, está aí já livrar a questão, já vamos subir então. Marcelo Freixo, muito bem-vindo aqui à nossa live de hoje, nossa gravação hoje, excepcionalmente, aqui na TV Fórum, tudo bem? Tudo bom, André? Prazer estar aqui com vocês. Abraço, Renato. Prazer imenso estar aqui na Fórum de novo. Prazer é nosso. Muito bom, Freixo. Vamos começar pela parte quente da história. Né? Agora Tem parte fria? Não sei. Acho que não, né? Mas está todo mundo querendo saber dessa tua candidatura a governador pelo estado do Rio. Você, de alguma maneira, mudou para um novo partido, está no PSB. Eu acho que também buscando construir uma aliança mais ampla, né? Para poder governar o teu estado. E como é que está essa experiência? Como é que tem sido, né? Primeiro, ter saído do PSOL depois de tantos anos, a Adri até se enganou na hora de falar. E agora fazer campanha tentando abrir um marco de alianças maior para governar o estado. Exatamente isso, Renato. É uma necessidade muito grande hoje em relação ao Rio de Janeiro, né? Eu fui deputado estadual 3 vezes, 3 mandatos pelo PSOL. Como deputado estadual, a gente teve um nível de enfrentamento no Rio muito grande, a CPI das milícias, a CPI do auto-resistência, a CPI do tráfico de armas e munições, né? Sempre com um enfrentamento grande ao governo Cabral, depois Pezão. E a gente foi vendo esse Rio de Janeiro se afundar num governo de mafiosos, né? Isso tornando a vida da população, principalmente mais pobre, insustentável, né? Hoje o Rio ele tem uma imensa maioria de territórios dominados pelo crime, então você tem uma ordem do crime prevalecendo no Rio, a qualidade de vida dos empregos deteriorou demais, né? Então eu venho para ser deputado federal, estou no meu primeiro mandato, e se coloca essa possibilidade e essa necessidade da gente disputar o governo do Rio para vencer. Então, a mudança para o PSB é exatamente pensando nessa necessidade de um diálogo amplo, fazendo uma aliança do campo progressista, do campo democrático, porque o ano de 22, seja pela conjuntura nacional e seja pelo Rio de Janeiro, né, é o ano mais importante da nossa vida. Se a gente não eleger Lula presidente e não ganhar o governo do Rio, a gente vai ter uma situação muito delicada. Eu acho que nem o Rio nem o Brasil suportam mais 4 anos nessa situação de tamanha decadência, de todos os sentidos. Então, a gente faz um programa, uma aliança com a sociedade civil e com os partidos do campo democrático para vencer uma eleição. A gente está em primeiro nas pesquisas todas, né, que colocam. A gente está virando o ano em primeiro, estruturado em termos de debate na sociedade, e debate fora da nossa bolha comum, né, Renato? O que é mais importante, né? Então a gente está debatendo com os setores da polícia, com empresários, com evangélicos, para além de todos os setores que nós sempre dialogamos e que continuam com a gente, o que é mais importante. Então acho que é uma chance grande que a gente tem de vencer uma eleição no Rio de Janeiro num momento tão decisivo, e no momento onde vencer no Rio vai ajudar muito o Brasil, vai ajudar muito o país, né? A grande governança do Lula, o Lula ganhando essa eleição, ela não está ganha, né? Eu quero dizer que eu sou um desses preocupados com o excesso de otimismo de alguns. Eu acho que a eleição é uma eleição dura, difícil, e que a gente tem que agarrar o touro na unha, mas eu acho que a grande governança do Lula virá também através dos governadores que a gente consiga eleger nos estados-chaves, né? E acho que o Rio, sem dúvida alguma, é um deles. E como é que estão as conversas com o PT aí, Freixo? Tinha algumas declarações de que o PT preferia sair sem candidatos que mais do Quaquá, né? De ter um candidato fechado, mas podendo fazer campanha em vários palanques, inclusive no do Rodrigo e no do Cláudio Castro até. Essas conversas evoluíram? Tem aí uma nova perspectiva para 2022? Não, sem dúvida, Renato. Desde o início, para ser justo com a verdade, assim, nós montamos uma coordenação de pré-campanha, né? Onde o PT está desde o início na figura do seu presidente, que é o Joãozinho, né?
Nós rodamos diversas cidades do interior do estado, a gente está com uma agenda, nós já visitamos Angra, Paraty, Volta Redonda, Petrópolis, já visitamos Friburgo, já visitamos Campos, Rio das Ostras, enfim, já visitamos uma quantidade muito grande de cidades. O Rio não é tão grande quanto outros estados, nós somos só 92 municípios, né? É um estado pequeno, relativamente pequeno, em termos territoriais, e todas essas visitas foi feita junto com a coordenação do PT, assim como do PCdoB e da Rede. Nós formamos uma coordenação de pré-campanha com esses 4 partidos, né? PSB, PT, Rede e PCdoB. E a gente tem conversas marcadas com o PSOL, conversas marcadas com o Partido Verde e mesmo com o PDT, que a gente quer muito que esteja na aliança. Né? O próprio prefeito Eduardo Paes é uma pessoa que eu converso sempre. Eu acho que esse campo democrático tem que deixar essas portas todas abertas. Em relação ao PT, que é a sua pergunta mais direta, a realidade também se impôs, né? A eleição do Rio, Renato, ela será uma eleição muito polarizada, como será a eleição brasileira. O Rio um pouco mais, porque é o lugar de origem de Bolsonaro. Né? Se tem um lugar que você não tem nenhuma dúvida de que será polarizado, eu não tenho dúvida que será polarizado no Brasil inteiro, mas no Rio não resta dúvida em ninguém, porque é o lugar de Bolsonaro. Então, derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro se tornou algo muito importante para qualquer estratégia do campo democrático brasileiro. E a gente tem chance de derrotar. Então, a gente está em primeiro na pesquisa. O nosso grande adversário é o representante do campo bolsonarista, que é o governador. Aliás, agora mais do que nunca, no mesmo partido do Bolsonaro. Né? Antes até ele não era do mesmo partido, hoje é do mesmo partido. Qualquer pesquisa que você abra, você vai ver que quem hoje vota no governador é quem vota em Bolsonaro. Então não tem possibilidade de se inventar uma política. Né? Essa eleição estará polarizada no Rio de Janeiro e a gente com chance real de vencer. Então existe por parte da base da militância do PT um entusiasmo muito grande, em todos os lugares que eu vou, há um entusiasmo muito grande, uma mobilização muito grande dessa base petista, dessa militância petista, que eu tenho muito respeito. Os candidatos a deputado estadual e deputado federal pelo PT estão muito dentro dessa construção da pré-campanha e do próprio programa que a gente está elaborando. Então, é uma realidade que se colocou. E desde o início, o Lula foi muito correto nesse sentido, de dizer que quer aliança com o PSB. E óbvio, né, assim, não tem sentido fazer uma aliança com um candidato que está atrás na pesquisa, sendo que quem está na frente permite essa possibilidade de diálogo. Eu ia perguntar exatamente isso do clima que você tem encontrado aí nas ruas, né, pelas viagens pelo estado do Rio de Janeiro. Tem uma expectativa, né, tem o ânimo da militância, principalmente, né, com você na liderança no Rio, liderança do Lula em termos nacionais, mas o que você está encontrando em relação ao governo Bolsonaro, a popularidade dele, como que você vê a população em relação ao governo Bolsonaro? A gente não está falando de qualquer lugar, né, Adriano? A gente está falando do Rio de Janeiro, né, de onde surge esse projeto de sociedade miliciana. Né? O Bolsonaro representa um projeto de sociedade miliciana. Ele representa uma sociedade marcada pela desordem do crime contra a ordem da lei. Né? Então, hoje são 58% dos territórios da cidade do Rio na mão da milícia e 15% na mão do tráfico. Se você for para a região da Baixada Fluminense, é muito possível que isso também esteja no mesmo lugar, né? Ou até em situações piores. Então você tem uma situação muito, muito danosa para a população, principalmente mais pobre. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de enfrentar esta sociedade miliciana que o Bolsonaro representa. Né? A milícia não é só um grupo criminoso, a milícia é um projeto de poder, é uma máfia que se estabeleceu no Rio de Janeiro como não se estabeleceu em nenhum outro lugar. E não à toa Bolsonaro é daqui, não à toa essa expressão da extrema-direita brasileira está no Rio de Janeiro. Isso não é uma coincidência. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de enfrentar esse setor. Você não pode achar que quem votou em Bolsonaro em 2018 pode repetir o voto. Nós temos que tirar a voto do Bolsonaro. Nós temos que reduzir esse voto. Então, o cara que hoje defende Bolsonaro, é evidente que é muito difícil. Agora, o cara que votou em Bolsonaro porque estava desiludido, porque não acreditou na política, porque estava cansado, esse cara a gente tem que abrir diálogo e tem que conversar, principalmente no Rio de Janeiro. Eu acho que isso a gente está fazendo. E a militância nossa, né, dos partidos do campo democrático, está entendendo que é a grande chance que a gente tem de uma vitória progressista no Rio. Desde o Brizola que isso não acontece. Né? Aliás, ano que vem é o centenário do Brizola
um belo momento para a gente ganhar o poder no Rio de Janeiro e retomar, por exemplo, o projeto dos CIEPs, né, que seria uma grande homenagem ao Brizola mais do que qualquer outra coisa. Eu vou dizer claramente assim, que em conjuntura normal, a esquerda sempre teve muita dificuldade de vencer uma eleição do Rio. Só que essa eleição vai se dar entre a extrema-direita e um projeto de centro-esquerda. Isso está muito configurado, né? Claro, faltam 10 meses para a eleição, muita coisa pode acontecer. Mas hoje, a eleição do Rio se define entre um candidato do centro-direita, que a princípio é o governador, e uma candidatura de centro-esquerda, que a gente está na frente. Então, é possível uma vitória progressista no Rio, que seria muito bom para o Brasil. Agora, recentemente foi lançada a candidatura do Molon para senador. O Molon é do teu partido, né, do PSB. Não é muita coisa para o PSB numa chapa só, não, Freixo? Não, sem dúvida. O Molon é um grande parlamentar, é um grande deputado, muito respeitado, né, tem uma produção legislativa incrível, uma pessoa muito correta, né, tem uma votação expressiva no Rio de Janeiro, mas o Molon, desde o início, na direção do PSB, comigo, ele foi muito sincero. Ele falou, olha, eu vou colocar meu nome para o Senado, é um desejo que eu tenho, e esse desejo é legítimo, né, mas evidente que se nessa aliança que nós estamos fazendo, algum partido quiser lançar ou tiver um nome a lançar, para o Senado, eu retiro a candidatura. Então, desde o início, ele foi muito correto nesse sentido, e isso está mantido, não vai ter nenhum problema nesse ponto. Agora, voltando ao Rio de Janeiro, né, você falou muito das milícias e da área, né, da segurança, vem dessa área, desse debate. Quais seriam assim, como dar uma solução para isso? Só nesse ano, até outubro, a gente teve 38 chacinas no Rio de Janeiro, a gente teve agora a última no Salgueiro. Como que dá um caminho para isso, assim, no governo do Rio? Olha, Adri, nós temos que disputar essa polícia, né? Eu já falei isso aqui para vocês, já falei isso com o Renato algumas vezes. Eu acho que um dos grandes erros na história recente da esquerda foi não ter se aprofundado, debatido ou dado centralidade ao debate da segurança pública. Já falei isso aqui com vocês em outras oportunidades, né? Acho que nós cometemos essa falha no final da década de 80 e é compreensível, porque a gente saía de um período da ditadura, né, e o desejo de falar sobre liberdade, sobre terra, sobre educação, sobre saúde era muito maior do que de falar de segurança, de falar de um modelo de polícia, muito compreensível historicamente falando, mas a direita se apropriou desse debate da segurança, o crescimento das cidades, né, deu uma suposta legitimidade à direita como assunto único, né? Ou seja, só os conservadores podem falar em segurança, o que levou o Brasil a opor segurança pública e direitos humanos, o que é um grande desafio civilizatório para a gente. Nós temos que retomar o debate da segurança pública através de um modelo de polícia e chamando os profissionais da segurança pública, chamando os trabalhadores da segurança para essa responsabilidade. Qual é a polícia que nós vamos construir? Isso eu estou fazendo no Rio de Janeiro. A gente tem setores importantes da Polícia Militar e da Polícia Civil debatendo o modelo da polícia, os protocolos de ação, o controle sobre essa polícia, a valorização disso. Nós não podemos achar normal 90% dos nossos policiais serem bolsonaristas. Tem alguma coisa errada nisso, né? E isso não é só no Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro. Se você for olhar hoje a Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional, ela é hegemonicamente formada por agentes da segurança e todos da direita. Por que a gente não consegue fazer um debate da esquerda no debate da segurança pública, que é, para ampla maioria dos moradores das nossas cidades, o assunto mais importante? Então, acho que isso é decisivo na disputa do governo do Rio de Janeiro. Com certeza. Tem até... Pode falar. Pode não, falar. Eu ia falar até que eles ficam, né, continuam nesse debate até agora. Hoje mesmo o Eduardo Bolsonaro estava criticando o uso das câmeras por policiais. Eu parei de ouvir vocês. Parou? Tá nos ouvindo? Tá tudo ok aqui. Voltou, Freixo? Voltou? Botar no... Não? Voltou? Agora sim, voltou. Não, eu ia falar que eles continuam nesse debate, né, sempre reforçando, né, essa questão da segurança na visão conservadora, e uma delas, hoje mesmo, o Eduardo Bolsonaro estava criticando o uso da câmera pelos policiais. Isso seria uma coisa que já é comprovado também, né, que diminui a letalidade. Né? É lógico, você imagina... por que você vai ser contra o uso da tecnologia a favor da segurança pública, né? Qual é o problema de um policial ter
uma câmera no seu uniforme para que, evidentemente, você tenha melhor controle da qualidade. Isso protege o policial, né, Dri? Isso tem que ser dito. Isso protege o policial, isso não é contra o policial. Isso mostra que as suas ações estão dentro do parâmetro legal, que ele pode ser aperfeiçoada, né, que essa prática pode ser aperfeiçoada, que ele tem controle, que vai ter investimento sobre ele. A tecnologia é uma aliada da transparência, e não o contrário. E Freixo, como é que está esse debate de unificação das polícias, o fim da polícia militar? Eu acho que você já defendeu essa pauta, né, por um tempo, continua defendendo. Qual a tua posição hoje? Eu acho que a gente tem que saber o que é real hoje, né? A gente precisa ter um protocolo da ação policial e uma ação conjunta. A gente tem que aproximar a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tem muita coisa. Eu estou aprendendo muito. Eu estou me reunindo já há alguns meses com setores da Polícia Militar e da Polícia Civil, amplos setores, e a gente debatendo uma unificação da ação. Né? Claro que a gente defende uma formação de ciclo completo, único, com valorização desses policiais, um processo de mais democracia interna, mas é claro que você não pode perder a hierarquia, jamais você pode perder a hierarquia dentro das polícias, você tem que ter controle sobre essas polícias. Agora, é preciso um projeto de segurança pública de valorização desses policiais. Né, e que você trabalhe fundamentalmente com o uso de tecnologia para garantir transparência e aproximação da realidade dos moradores de cada lugar, de cada bairro, de cada região, com essas forças policiais. Aproximar essas ações policiais dos moradores, do dia a dia desses moradores, é muito importante. Freixo, e o Alckmin de vice? Qual é a tua opinião? Eu defendo abertamente isso. Eu defendo desde o início. Eu acho que a gente precisa entender que 2022 não será 2002. 2022 vai nos remeter a um desafio de vencer a eleição e de conseguir governar o Brasil. O Lula não vai governar o Brasil de 2022 como governou em 2002. Será muito mais difícil. O Brasil terá o bolsonarismo pós-Bolsonaro, que não será pequeno. Nós precisamos da governança ao Brasil. Nós não vamos ter a garantia de que o Congresso eleito será um Congresso que vai ajudar a uma governança progressista, democrática, republicana. Então, eu acho que a vinda do Alckmin, que evidentemente é uma pessoa conservadora, mas absolutamente íntegro, correto, e não é à toa que o Lula está concordando plenamente com isso desde o início. Né? Eu acho que você, em termos de estratégia, traz a terceira via para dentro da primeira, você possibilita uma vitória mais consolidada, né, quem sabe no primeiro turno, que seria o ideal, na minha opinião. Se a gente tiver chance de vencer no primeiro turno, é muito melhor, né? É óbvio, né? Não corremos o risco. E mais do que isso, eu acho que traz uma governança para a campanha do Lula. Eu não estou preocupado só em vencer, eu estou preocupado em vencer e governar esse país de uma maneira adequada, republicana, legal, democrática, né? E eu acho que o Alckmin ajuda bastante nesse sentido. Né, sem nenhuma ilusão, sabendo que numa regra de tempos normais poderiam e deveriam ser adversários como foram, mas a gente não está num tempo normal, a gente está num tempo de ameaça à democracia, a gente está num tempo de fascismo à frente do governo brasileiro, a gente tem as instituições ameaçadas e a gente precisa fazer algo que a gente não fez ainda em tempos de normalidade, porque não estamos mais neles. O Alckmin não é um Temer que pode virar... Não. Eu acho que é completamente diferente. Eu acho que não é a mesma figura, não tem o mesmo perfil, longe disso. E acho que os partidos precisam ter essa compreensão. Assim. É o que eu falo sempre. Assim, se você me perguntar a chapa, né, enfim, que eu adoraria, eu poderia citar 5, 6, 7 nomes que a gente não teria nenhuma polêmica. Né, mas a gente precisa derrotar o Bolsonaro, precisa derrotar o bolsonarismo, precisa trazer gente de um campo democrático, um compromisso pela democracia, e que tenha um pensamento que não é igual. Né? A gente está num momento, eu tenho repetido essa frase, viu, Dri? A gente está num momento que a gente precisa botar o comum na mesa, e não o idêntico. Se nós entendemos que a gente tem que botar o comum na mesa, esse comum é com gente que até agora você não colocou na mesa porque não precisava. Né? A democracia brasileira permitia que estivéssemos em campos diferentes. Não permite mais. Né? O Bolsonaro reeleito acabou a democracia brasileira. O Bolsonaro reeleito acabou a Constituição de 88. É isso que a gente está entendendo. Ou é assim que eu estou vendo. Então, é preciso sair da casinha, é preciso fazer coisas que em outros tempos nós não faríamos ou sequer pensaríamos nisso.
Bem, Freixo, como é que foi tua experiência como deputado federal? É teu primeiro mandato na Câmara, né? E eu queria saber, assim, porque são ambientes muito distintos, né? Da Assembleia Legislativa, mesmo sendo tudo parlamento, e você pegou um momento inamistoso, né? Um momento com a maioria dos deputados ou do centrão hard ou do bolsonarismo, né? Exatamente. É o meu primeiro mandato e é um mandato no meio de uma pandemia também, né, Renato? Um mandato que teve esse ingrediente do distanciamento. O ano 2020, por exemplo, foi um ano inteiro online, né? E isso muda tudo, né? Porque a relação política, vocês sabem muito bem disso, é uma relação do trato, né? É uma relação do contato, é uma relação da conversa. Eu sempre falo que o dia que faltar café, a política entra em crise, né? Então, você faz política encontrando. E aí a gente teve o ano 2020, um ano muito difícil, né? Um ano muito difícil para o Brasil, né? Todo mundo perdendo pessoas que ama, incerteza, um governo irresponsável, crise na área da saúde, pandemia, e você enfrentando aqui esse bolsonarismo, né? Eu, no primeiro ano, no ano de 19, antes da pandemia, portanto, eu tive uma experiência muito rica no parlamento, que foi o pacote anticrime, né? Que a gente enfrentou o Sérgio Moro, junto com vários deputados aqui da esquerda, fundamentalmente o Paulo Teixeira e o Orlando Silva estavam junto comigo, mas vários deputados do centro também, e a gente derrota os pontos fundamentais do pacote anticrime, e foi uma experiência de 200 dias junto a criminalistas importantes, né, como o Cacai, né, como o Tofik, como o Toron e tantos outros que nos ajudaram, um amplo debate na casa, e a gente consegue ali uma vitória importante, por exemplo, contra a excludente de licitude, né, contra a plea bargain, a gente aprova o juízo de garantia, e era o meu primeiro ano como deputado. É muito difícil, no primeiro ano como deputado, você ter algum lugar de atuação, de destaque, assim, isso aqui é uma areia movediça, né, é difícil, são 500, você sai de 70 deputados para 513, né, então não é simples, mas a gente consegue aquilo, e depois eu assumo a liderança, depois da pandemia, esse ano de 21, eu assumi a liderança da minoria, nós somos 130 deputados, que foi aí uma outra experiência de negociação mais direta, no caso agora com Arthur Lira, que é o presidente da casa, e que era o líder do Centrão antes, era o líder do PP, né, hoje o presidente da casa, mas também uma experiência de muita maturidade, muito enfrentamento, com vitórias e derrotas, mas de muito crescimento político e com líderes importantes aqui, com quem eu aprendi demais. Freixo, falou aí desse período aí de pandemia, enfim, então agora surge uma crise na terceira via, agora surge o Sérgio Moro como liderança da terceira via. Lá atrás, muita gente do PSOL viveu um certo namoro com a Lava Jato, o próprio Bretas aí no Rio de Janeiro. Como é que vocês... Eu não me recordo, sinceramente, se você esteve próximo disso ou não. Eu lembro que o Molon teve. Se teve, não teve, como é que foi? Isso já passou por uma autocrítica? Ou você avalia que o começo era diferente do que veio você depois? Enfim. Não, eu acho que tem um contexto importante se dizer. Eu sou do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro teve o governo Sérgio Cabral, né? Que foi um governo muito corrupto, mas mais do que isso, né? Foi um governo que criou as bases dessa máfia que acabou com o Rio de Janeiro e que permitiu, inclusive, o crescimento do próprio crime organizado. Eu lembro perfeitamente das denúncias que fiz sobre o Tribunal de Contas do Estado, que era um lugar que gerou uma crise muito grande, né? E teve um setor da Lava Jato independente. Vamos deixar uma coisa clara: o combate à corrupção ele é importante em qualquer governo, né? O importante é você criar instrumentos para que não tenha tamanha corrupção, instrumentos de autonomia dos órgãos, das instituições. Agora, que combate à corrupção é importante, a esquerda não pode achar que não tem que falar de corrupção, que não tem que trazer o tema da corrupção. Isso é um erro muito profundo que afasta a esquerda dos setores populares, inclusive eu não tenho essa opinião. No Rio de Janeiro, o combate aos absurdos e abusos do governo Sérgio Cabral, eles foram importantes em medida. Por exemplo, a relação com a FETransport, a relação com o financiamento de campanhas, aquilo que levou à prisão o Eduardo Cunha. Então, acho que tem coisas importantes aí do Rio de Janeiro, com um desmonte de uma estrutura muito corrupta, que eu, por exemplo, ajudei bastante nas investigações. O primeiro a denunciar o Sérgio Cabral fui eu,
né? Ele, a sua mulher e os esquemas da FETransport em 2009. O Cabral só foi preso em 2016. Não me arrependo nem um pouco de ter feito essas denúncias, de ter enfrentado a corrupção. Agora, os abusos da Lava Jato, o autoritarismo da Lava Jato, principalmente que diz respeito à relação de Sérgio Moro, Dallagnol e etc., isso evidentemente tem que ser denunciado, e a gente sempre denunciou, e denunciou diretamente contra o Sérgio Moro. Qualquer abuso de qualquer poder tem que ser denunciado. No Rio de Janeiro, houve uma especificidade de enfrentamento ao crime organizado importante, inclusive dentro do Tribunal de Contas. Nós tínhamos 7 conselheiros, um virou delator e 5 foram presos. E havia ali uma estrutura de poder corrupta, perigosa e criminosa muito grave. Então, acho que o Moro hoje, ele representa o bolsonarismo sem Bolsonaro, ou uma tentativa do bolsonarismo sem Bolsonaro. E que a gente tem que abrir o olho, é perigoso, né? Porque acho que eu não vejo campo político hoje para que o bolsonarismo possa ser configurado sem o Bolsonaro. Eu acho que o Moro tem uma dificuldade muito grande disso, mas a gente tem 10 meses para a eleição, tem que ver o que vai acontecer em termos de voto útil com isso. A gente sabe que o antipetismo ainda é muito forte, né? Que a tentativa de matar a política ainda é muito forte, o preconceito com a política é muito forte, e a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. A eleição não está ganha, eu acho que a gente precisa derrotar Bolsonaro, precisa derrotar o bolsonarismo, e precisa derrotar qualquer forma de bolsonarismo, mesmo sem Bolsonaro, que no caso é o Sérgio Moro. E o Rovai perguntou dessa experiência, né, de como deputado. Eu queria perguntar pelo outro lado, quais foram assim as principais destruições assim, que você viu nesses 3 anos no governo Bolsonaro, né? A gente teve fim do Bolsa Família, o ProUni, cisternas, e ali da Câmara, quais os projetos que você avalia que foram os mais terríveis, e outros que você avalia que você já falou do projeto de crime, né? Mas tem mais alguma outra proposta assim que você acha que a oposição não conseguiu? Fazer um balanço no sentido dessas aprovações da Câmara. Olha, o retrocesso é muito grande, né? É claro que diante de uma pandemia não tem como a gente não colocar a saúde em primeiro lugar, a não compra das vacinas, a questão da propina na compra da vacina, a troca sucessiva de ministros na área da saúde, o negacionismo, né? Você criar uma cultura anti-vacina no Brasil que é campeão de vacinação, aí é um retrocesso humanitário, né? Um retrocesso civilizatório que você não tem como comparar nenhuma outra coisa. Mas não foi o único retrocesso. Você olhar o que acontece hoje na educação, né? E o fanatismo também chegando na educação, o resultado trágico do Enem, o número de candidatos do Enem despencando como despencou, né, a concepção atrasada da educação por trás desse e dos outros ministros anteriores, o que foi o Van Traub à frente do Ministério da Educação, é um retrocesso muito grande. Mas tem também a questão das armas, né? Eu sei que é um tema que eu insisto muito, e não à toa, né, você tem um desmonte do Estatuto do Desarmamento como nunca se viu. Hoje a sociedade civil compra mais munição do que todas as polícias juntas. Hoje você tem a coluna central do Estado Democrático de Direito, que é o monopólio da força, quebrado completamente no governo Bolsonaro. Então hoje você tem uma sociedade armada, que é um projeto de sociedade miliciana, que eu coloco no mesmo patamar da crise da saúde e da crise da educação. Enfim, em termos científicos, se você olhar o que acontece com os órgãos de fomento, com os órgãos de pesquisa e com as universidades, você tem um retrocesso que nós vamos demorar muitos anos para recuperar. Então, é um retrocesso completo. A gente já tinha vivido 40 anos em 4, a gente retrocedeu 140 anos em 4. Né? Então, a gente vai demorar um tempo para se ver livre disso tudo. Com certeza. Muito bem, estamos chegando ao final da entrevista, né, Adri? Com Marcelo Freixo. Não, mas vamos lá, tem mais uma pergunta também. Não, é porque muita gente aqui na nossa comunidade, sempre quando a gente traz, precisamos eleger mais deputados progressistas, precisamos eleger um parlamento, e aí eu queria que você deixasse como que a gente faz isso, né, a construção de um parlamento, mais porque vocês são o quê? 130, né, oposição? E aí, 130 generosamente, né? E aí... 130 numa visão otimista, mas 130.
por exemplo, num governo Lula, se tiver um terceiro governo Lula em 2023, né, também estou na linha, né, temos que calma, né, mas vai ser muito importante, né, um parlamento que não seja tão assim, né, do centrão, né, tão conservador, tão, né, como conquistar isso? Olha, eu acho ótimo, muito obrigado por essa pergunta. Eu sempre falo o tempo todo, e como eu estou numa pré-campanha para governo, eu falo o tempo todo, por favor, elejam deputados estaduais e deputados federais desse campo, né? Não se esqueçam disso, é tão importante quanto eleger governador, eleger presidente, eleger os nossos deputados. Eu acho que a federação, que é um outro assunto, né? Dri, Renato, muito importante. Eu estou o dia inteiro, todos os dias, eu tenho pelo menos uma reunião sobre federação, eu defendo a federação, eu acho que a gente tem que fazer a federação, eu acho que a federação pode nos levar a eleger um número maior de deputados. Pelas minhas contas, a gente pode sair de 130, chegar a 180 deputados se fizermos o dever de casa. Eu acho que isso para um governo Lula é muito importante. Mas um partido vai ganhar mais aqui, outro partido vai ganhar mais ali. A gente precisa, se a gente fala o tempo inteiro que a gente tem que defender a democracia, a federação é um instrumento muito poderoso hoje para fortalecer a democracia e dar governança ao Lula no próximo governo. Então, eu acho que esse é um caminho importante para a gente fortalecer, não um ou outro partido, mas o conjunto do nosso campo. Perfeito. O programa é gravado, mas deixa eu mostrar a caneca, depois eu mandar uma para o Freixo, de presente. Manda. Nova caneca da Fórum, caneca 2022, ano de Copa e ano de eleição. É para dar presente para 2022, o ano inteiro de caneca Fórum. Ô Freixo, para finalizar, então, mande sua mensagem aí para final sobre suas expectativas políticas, enfim. Olha, primeiro eu queria desejar a vocês um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Que a gente consiga aí ter um final de ano recuperando afeto, amor, carinho, que é muito importante depois desses anos tão difíceis, né? A gente está aí numa reta final de pandemia, a gente não pode errar, né? Acho que a gente não pode ser Flamengo na Libertadores, né? Errar na prorrogação, né? E perder o título. Então acho que a gente tem aí que entender, né? O que nos cabe nesse ainda momento delicado da pandemia, que a gente sabe que todo mundo quer muito sair, abraçar, fazer festa, mas que o ano de 22 seja um ano que a gente retome a vida, entendendo que a vida precisa ser melhor, né? Que o ano novo possa realmente ter um significado muito profundo de um feliz ano novo, né? E que a gente, ao retomar a vida, ao voltar a encontrar, voltar a abraçar, voltar a conviver, que a gente faça isso trazendo um ano diferente, um ano de democracia, um ano de amor, um ano de carinho, superando essa raiva, esse ódio, essa intolerância tão característica do fascismo e da extrema-direita brasileira. Então, que o ano de 22 traga essa mudança profunda nas nossas ações também. Vocês tomaram um gol do Flamengo na prorrogação, e o meu time, o Santos, tomou aos 48 minutos do segundo tempo. Olha, não é Exatamente. Fácil. É dolorido. É isso aí. Valeu, 2022 tudo de bom. Será um ano muito Obrigado. bom trabalho, né? Muito obrigada, Freixo. E é isso. Um ótimo ano novo, boas festas. Obrigada a você que está aqui nos acompanhando e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, gente.